sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Quero estar junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adore a Ele. Renda louvores ao Senhor nesta hora. Onde você estiver, querido, cante com todo o coração, que você o louvará, não importa as circunstâncias. Oh Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oi, meu irmão, que bom estar esse dia junto com você, mesmo virtualmente, podendo adorar e louvar a Deus. Nesse momento tem um texto que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou ler, mas você pode ler depois lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo de 1 até o versículo 4, em que conta que Jesus estava observando as pessoas que ali iam adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. E Jesus, olhando o coração daquelas pessoas, ele vê pessoas com muito dinheiro dando a sua oferta, e uma pessoa pobre, uma viúva pobre, dando ali 2 moedinhas. E depois Jesus vira e diz para as pessoas que estavam, os discípulos: olha, aquela pessoa, ela fez uma oferta que agradou a Deus. A viúva deu mais do que todos, é o que Jesus fala, porque ela deu de coração, porque ela deu tudo que ela tinha. A gente tem esse momento aqui como igreja, em que a gente, juntos, nós somos convidados a dar ao Senhor, a devolver a Deus. Durante todo esse tempo, a gente tem falado que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu quero te convidar a entregar o teu coração em adoração a Deus, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e já agradecer. Agradecer porque muitas vezes você tem nos dado a chance de levar essa renda, de levar a sua oferta a outras pessoas. Essa igreja, ela recolhe tudo aquilo que você dá e investe em pessoas, investe em missionários, com responsabilidade social. Então, agradeço a Deus por tudo que você tem doado e te convido, como igreja, convido você que faz parte da igreja, convido você que está assistindo hoje e que se sentir o desejo no coração de ajudar essa igreja a alcançar pessoas, ajudar essa igreja a ajudar outras pessoas. Está aí na tela um local onde você pode fazer um depósito, um local onde você pode fazer a transferência. E eu tenho certeza que Deus olha o teu coração e sabe que
você entrega de coração, entrega com alegria. E com certeza Deus vai falar uma hora para mim e para você que você deu mais que todos os outros, porque você deu de coração. Quero orar contigo, quero orar por esse momento, por tua casa. Deus, em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu convido os meus irmãos à adoração do dízimo e oferta, eu também quero pedir por ele. Pedir pela casa dele, pedir pela vida financeira dele, pedir pelo que o Senhor possa derramar sobre a casa do meu irmão, a cada dia mais, da bênção dos céus. A bênção dos céus, que envolve tudo, inclusive a parte financeira. Que o meu irmão possa cada dia confiar no Senhor e ver, e sentir, e perceber que o Senhor é quem cuida de nós. Porque Tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero te desejar uma abençoada noite de quarta-feira, que Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Domingo passado nós encerramos a nossa campanha Um Mês para Viver. Foi um tempo precioso que nós passamos juntos. Nos últimos 30 dias, fomos convidados por Deus a fazermos uma análise honesta, sincera, sobre o modo como nós estamos vivendo a nossa vida. Paramos para entender o grande projeto de vida plena que Deus tinha para nós. À luz da palavra de Deus, tocamos em situações, circunstâncias, valores e princípios muito relevantes. No final dessa trajetória, ficou claro para nós, o desejo de Deus é que eu e você pudéssemos viver uma vida apaixonada, pudéssemos amar completamente, pudéssemos aprender humildemente e, chegando o tempo, pudéssemos partir corajosamente. A campanha encerrou, mas o desejo de Deus de que eu e você vivamos uma vida plena, não para por aí. O desejo de Deus permanece assim. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena, vida em abundância. Mas quando falamos de vida abundante, parece não combinar com as circunstâncias nas quais estamos envolvidos nesse momento. Desde março deste ano, a nossa nação foi varrida por essa pandemia. As nações foram varridas. A nossa cidade foi afetada. E mais particularmente nas últimas semanas, temos enfrentado a dor, o desespero e, sobretudo, o medo da morte que se aproxima. A morte que parecia estar longe, as estatísticas, nos números, tem batido à nossa porta. Pessoas muito amadas, muito queridas, têm sido perdidas. A nossa cidade está em luto e parece que esse contexto que estamos vivendo não é um convite à esperança, mas ao desespero. Não é um convite à fé, mas à dúvida. Mas, na verdade, à luz da palavra de Deus, podemos enfrentar esse momento com cabeça erguida, com coração cheio de fé. Eu quero trazer uma reflexão, na verdade, uma série de reflexões, de ministrações, que começa hoje e vamos permanecer ministrando durante várias quartas-feiras. Eu vou olhar com carinho para um texto sagrado muito conhecido, mas que traz respostas profundas para nós, especialmente para este tempo que estamos vivendo de tantas vulnerabilidades. E eu estou me referindo ao Pai Nosso, a oração modelo. É interessante observar que é uma oração tão conhecida, eu diria universalmente conhecida, e que, por tanto conhecê-la, ela pode ter se tornado tão comum que não percebemos mais a grandeza dos valores espirituais contidos nessa narrativa bíblica. Essa ministração, essa série de mensagens, já foi ministrada há cerca de 2 anos atrás, e eu trago ela de novo com um enfoque diferente, para que esse tempo que estamos vivendo, que dizia agora há pouco, parece ser um convite à lágrima, ao desespero, à angústia, possa tornar-se um tempo também de fé, de esperança, um tempo de crescimento, de fortalecimento, um tempo em que possamos aprender com o Deus que amamos e servimos, que todas as coisas estão no seu governo. Eu quero ler então esse texto sagrado, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero orar com você nesse instante. E vamos estar ministrando o tema Princípios do Pai Nosso, uma mensagem de esperança. Ao longo de algumas quartas-feiras, provavelmente 8 quartas-feiras, estaremos ministrando ao seu coração, ao coração da sua família, aquilo que Deus tem reservado para nós como mensagem de esperança aqui nesse texto. Eu queria então orar com você e pedir que Deus fale conosco, que Deus possa abrir o nosso entendimento e possa gerar força, esperança e fé em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, especialmente pela certeza de que esta palavra jamais voltará vazia, mas sempre vai cumprir o propósito para o qual é destinada, porque é o Senhor falando conosco. Não são palavras humanas, é o Senhor falando conosco. Que a Tua palavra possa reger o nosso coração, que nesse tempo em que parece que perdemos o nosso chão, em que os poderes foram abalados, como já dito, os poderes políticos, econômicos, eclesiásticos foram abalados, nos ajude a entender que o poder que não poderia ser abalado não foi, que é o Teu poder, porque Tu és um Deus soberano, acima das circunstâncias. O Senhor é o Deus do trono e permanece nele. E nós oramos para que o Senhor nos dê entendimento, compreensão dessas verdades, e isso possa aquietar o nosso coração, gerando fé e esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa passagem bíblica, eu dizia agora há pouco, ela é conhecida universalmente. Um texto tão conhecido que podemos, infelizmente, passar por ele sem perceber a grandeza dos valores e princípios que estão contidos nessa narrativa. Esse texto sagrado está dentro de um contexto maior e é interessante que Jesus está falando a um grupo de pessoas religiosas e que sabiam muito bem o que era a oração. Escute só, ele ministra ao coração de homens que viviam a experiência religiosa judaica e, como judeus, conheciam muito bem o caminho da oração. Então parece estranho olhar para esse texto e acreditar que Jesus estava tentando ensinar pessoas que já oravam a orar. Eu olho para esse texto e entendo que a maior meta dessa narrativa, ou da chamada oração do Pai Nosso, não é ensinar aquela comunidade a orar, mas ensinar valores do reino dos céus enquanto orava. A oração do Pai Nosso traz princípios espirituais eternos que podem nortear a minha vida e a sua vida. Seria diminuir demais a grandeza desse texto, acreditar, como dizia, que tudo que Jesus queria era dar um modelo de oração. Como se pudéssemos olhar para aquela cena e dizer, aqui está o protótipo, orem desse jeito. Bom, não estou dizendo que não é uma oração modelo, de fato é, mas a grandeza desse texto extrapola essa ideia de ensinar judeus, que aqui a comunidade é religiosa, a orarem. Inclusive, um pouco antes, a recomendação é que não se orasse como os hipócritas, que oravam em praças públicas, que faziam questão de ter orações públicas, mas que, infelizmente, aquilo não correspondia à verdade. Ele chega a repreender o modo como as pessoas oravam, usando de vãs repetições. Então, há uma repreensão ao modo como as pessoas oravam naquele tempo. Portanto, não é a ideia de ensiná-los a orar tão somente, mas, acima disto, ensiná-los a orar respeitando, entendendo, compreendendo e vivendo os princípios do reino dos céus. Olhando para essa narrativa, vamos perceber que a oração do Pai Nosso, como dizia, está dentro do grande chamado Sermão da Montanha. E, para além de um modelo de oração, revela, a partir de princípios bíblicos, valores do reino dos céus. E esses valores, eles podem aconchegar o nosso coração, podem nos trazer fé e esperança, podem nos fazer entender como funciona a fé nesse reino espiritual. Mas eu quero, antes de mais nada, dar uma olhada para o passado. Se nós entendermos o princípio, vai ficar mais interessante entender a relevância dessa narrativa da oração do Pai Nosso. Quando você olha para o livro de Gênesis, temos a queda do homem. Um homem que vivia, em princípio, uma comunhão absoluta com Deus, com seu Criador. Mas que agora Eva, sendo tentada pela serpente, tão somente insistindo para que ela pudesse experimentar aquilo que havia sido proibido por Deus,
E o ponto alto dessa conversa entre a serpente e Eva era que ela poderia estar numa condição melhor, que ela poderia ser como Deus e conheceria o bem e o mal. E de repente esse processo de queda acaba se efetivando. Temos não somente a queda de Eva, mas também de Adão. E nessa queda, algumas perdas, elas acontecem. E eu quero então citar algumas dessas perdas. Porque a oração do Pai Nosso é, na verdade, um caminho espiritual para que essas perdas sejam recuperadas. São princípios e valores do reino dos céus que recuperam as perdas lá do Jardim do Éden. E quais perdas foram estas? Lá no Éden, nós, como raça humana, perdemos o jardim. O jardim era a representação da comunhão. Havia plena comunhão entre o Criador e a sua criação. Sobretudo, a coroa da sua criação, que era o ser humano. Lembra? A Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. O ser humano era o melhor de Deus em toda a criação. Isso é tão especial e tão forte que, inclusive, toda a criação foi colocada debaixo da liderança do ser humano para dominar, para reinar sobre toda a criação. De repente, esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, agora se desconecta. Nesse jardim da comunhão, agora, na verdade, o que temos é uma ruptura. Em pouco tempo, vamos perceber na narrativa, quando o texto vai avançando, logo depois da queda, que Deus faz uma pergunta que não era necessária até então. Adão, onde estás? Essa pergunta não era necessária porque na viração do dia havia comunhão entre este casal e o Criador. Nesse momento, a fuga, a ruptura faz com que Deus indague e faça essa pergunta a Adão, aonde você está? Bom, a pergunta não se tratava da incapacidade de Deus de saber, porque Deus sabia. Era apenas a postura para apontar para Adão a mudança no jugo, o modo como ele havia alterado a sua relação com o Criador. Aonde você está? Então não era para Deus saber, era para Adão saber que houve uma ruptura, que houve uma separação. Ele perdeu o jardim, perdeu comunhão. Mas não somente isto, há uma outra perda terrível lá no Jardim do Éden. Além deles perderem o jardim da comunhão, eles perdem também eternidade. Nós não fomos feitos para enfrentar e experimentar a morte. A nossa criação, ela teve como pauta a eternidade. Fomos criados para a eternidade. Deus colocou em nós a semente da eternidade, mas o pecado, lá no Éden, roubou de nós a eternidade, de modo que a morte tornou-se uma pauta permanente na história humana. Inclusive, um pouco após essa queda, temos a morte numa família, na própria família de Adão e Eva, onde um irmão mata o outro, Caim mata Abel. E passamos a ter que lidar com a dor da morte. Uma vez que a eternidade nos foi roubada, o que temos agora é, infelizmente, o enfrentamento da morte. E aí vem uma coisa muito, muito importante de observar. Já que não fomos criados para a morte sempre foi ameaçadora, uma violência para nós. É por isso que estamos vivendo esse tempo ruim em nossa cidade, porque aquilo que parecia distante está perto de nós. Estamos perdendo pessoas muito queridas, muito amadas. Como dizia, a nossa cidade está em luto. Mas essa realidade da eternidade que saiu da pauta do ser humano por conta do pecado, faz com que a gente, infelizmente, lide muito mal com a morte. A morte não será confortável de forma alguma. Bom, mas além de perdermos o jardim da comunhão, perdemos eternidade, também perdemos identidade. Nós nos identificávamos originalmente com o Criador. A ruptura que foi feita nos colocou numa distância muito grande dessa identidade do Criador. De modo que temos, como dizia, um assassinato em família. Isso não combina com o caráter de Deus. Um Deus que é amor, que é vida, jamais iria instigar no coração de um irmão o desejo de morte pelo seu semelhante, o seu irmão. De jeito algum. No entanto, a identidade agora é roubada. Já não parecemos mais com o Criador. O pecado nos roubou o jardim da comunhão, nos roubou eternidade, nos roubou identidade. Bom, mas não para por aí. Também nos roubou dignidade. Toda aquela dignidade que Deus colocou em nós, lembrando que nós éramos seres inanimados, Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida,
o ruar, o fôlego de vida e nos tornamos almas viventes. E nesse momento Deus nos deu a dignidade como coroa da sua criação. Mas agora esse ser humano caído após o pecado perde essa dignidade. Um ser humano que agora tem que se esconder, que tem que fugir de Deus, fugir de si mesmo, fugir do seu semelhante. Um ser humano que agora tem que se esconder atrás de folhas. Um ser humano que se percebe nu e tem vergonha disto. Um ser humano que perde dignidade. Eu diria que existe uma lista enorme de outras perdas, mas eu cito uma última. E eu diria que é uma consequência das outras. Ao perdermos o jardim da comunhão, ao perdermos eternidade, ao perdermos identidade, ao perdermos dignidade, consequentemente perdemos intimidade. Perdemos intimidade com o Senhor. E é interessante que a gente vai observar ao longo de todo o Velho Testamento o modo como Deus passa a ser compreendido. Mesmo na cultura de fé, entre os hebreus, por exemplo, ele é percebido como um Deus de longe e não como um Deus de perto, um Deus transcendente. Há uma certa altura da história em que Deus se revela aos hebreus, fica claro em algum momento, através de Moisés, que ele era o único Deus. E ele vai se afirmando ao longo das gerações como esse Deus, Criador, Senhor, soberano. E há um momento que isso fica claro. Algumas gerações vivem isto intensamente, outras nem tanto. Mas tem um detalhe, é um Deus que apesar de ser real, é um Deus de longe, transcendente, não é um Deus de perto, não é um Deus imanente, é um Deus que está muito distante, intocável. E de repente, essa intimidade que é perdida, ela vai se apresentando ao longo de gerações. Alguns poucos quebram esse protocolo da falta de intimidade. O próprio Moisés é uma história ímpar. Vai encontrar também José do Egito, Davi e tantos outros. Mas a regra geral é que a compreensão é que Deus era um Deus de longe e não de perto. Na verdade, uma compreensão equivocada, porque Deus nunca foi um Deus de longe. Ele inicia sua revelação lá no Éden, falando de comunhão, de jardim. Portanto, Deus quis ser sempre um Deus de perto, mas o pecado nos distanciou da presença desse Criador e Senhor nosso. Bom, agora o ponto alto é o que isso tem a ver com a oração do Pai Nosso. Eu dizia agora há pouco que a oração do Pai Nosso não é uma tentativa de Cristo ensinar pessoas que não sabiam orar a orarem, até porque era uma comunidade a quem ele destinava aquela fala que já orava, mas era apresentar valores do reino de Deus, já que ele estava implantando esse reino na terra, valores do reino de Deus através dos princípios que aparecem aqui nesta oração. Portanto, o que vamos encontrar aqui através da oração do Pai Nosso é um Deus que está bem intencionado e, olha, eu diria, obstinado em nos devolver aquilo que o pecado nos roubou. Um Deus que está focado nisto, tão focado que ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. Ele se mistura conosco, ele se envolve conosco, ele vive a nossa vida por meio de Cristo, ele está junto na jornada conosco, para que eu e você pudéssemos, através de Cristo, ter de volta o jardim da comunhão, pudéssemos ter de volta o privilégio da vida eterna. Lembra o que a Bíblia diz? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que ele, Jesus, veio para que tivéssemos vida plena, de que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, pelo seu sacrifício lá na cruz, nos devolveu jardim da comunhão, nos devolveu eternidade. Em Cristo temos de volta a nossa identidade, nossa natureza. Aquela que ficou perdida no pecado, agora é resgatada. A nossa natureza, ela agora também torna-se uma natureza divina. Há um processo de mudança, uma metanoia, mudança de mente, valores. A gente passa a ter uma cosmovisão diferente, a gente se enxerga diferente, a nossa identidade ela é devolvida a nós. Devolvida também a nossa dignidade. Agora somos chamados de filhos. Lembra a oração do Pai Nosso? Então ele se mostra como Pai, portanto ele nos vê como filhos. Isso fala de restauração da dignidade, um Deus que restaura a nossa dignidade. Éramos condenados e nós fomos agora absolvidos. Éramos estranhos e fomos chamados de amigos. Éramos estranhos e fomos chamados de filhos. Um Deus que nos traz para perto
E diz ainda que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos perdoados, tivemos a dignidade devolvida. Nosso nome está escrito no livro da vida por meio da fé em Cristo e por meio do sacrifício de Cristo. Em nome deste grande amor, Ele também nos devolve intimidade. Lembra, a Bíblia diz que lá no Velho Testamento, as pessoas para se chegarem a Deus pela oração, tinha todo um protocolo e um ritual. Era o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar no que se chamava o Santo dos Santos, o lugar de plena comunhão. O povo não tinha esse acesso, apenas o sumo sacerdote. Ainda corria risco de ser fulminado, de morrer, se não estivesse com a vida digna para isto. Mas Cristo se fez sacrifício por nós. Lá atrás, quando Abraão fora sacrificar o seu filho Isaque, o filho então diz, olha pai, está tudo pronto, está aqui, olha, tudo pronto, a lenha está posta, o altar está pronto, cadê o cordeiro? Bom, aquele menino não sabia que ele era o sacrifício daquela ocasião, mas o pai, com muita fé, diz, Deus proverá para si o cordeiro. Muitos séculos depois, Jesus aparece ali nas margens do Rio Jordão, e o que temos é João Batista anunciando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício cabal, pleno, absoluto, esse Cristo que ocupa o nosso lugar, esse Cristo que se coloca em nosso lugar, nos devolve intimidade. Agora o véu foi rasgado, não há separação mais. A Bíblia diz que podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Em outras palavras, não precisamos mais ter medo de acessar a Deus em oração. Que coisa extraordinária! Um Deus que nos devolve o jardim da comunhão, um Deus que nos devolve eternidade, por mais que a morte continue sendo uma afronta, uma dor, mas por mais que ela produza desespero e na partida de alguém saudade, aperto no peito, angústia, quando temos fé em Cristo, sabemos que para além da morte existe vida e vida eterna. Ainda que eu e você morramos, por meio da fé em Cristo, a Bíblia diz que teremos a ressurreição, a vida nos será devolvida. E é muito bom entender isto, porque diante da morte, talvez uma das coisas mais avassaladoras é a dúvida do que vem depois. A Bíblia diz que o que vem depois é um tempo em que as lágrimas, em Cristo, as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, nem pranto, ranger de dentes, tudo isso fica no passado e temos a experiência plena de uma vida abundante na eternidade. Que coisa linda é saber que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos devolve o jardim da comunhão, a eternidade, a identidade que havíamos perdido, a dignidade de agora sermos filhos e amigos de Deus e, consequentemente, a intimidade. O véu foi rasgado e podemos agora entrar na intimidade com o Senhor. E tudo isso está conectado à oração do Pai Nosso, porque uma das coisas fundamentais que eu disse agora há pouco é que na queda do homem, esse homem perde, ele faz uma ruptura e ele perde essa intimidade, ele começa a ver Deus como Deus de longe. A pergunta que é feita a Adão, onde estás? Traz para nós com muita clareza o fato de que havia sido ali feita uma grande ruptura e que agora era tempo de resgatar. Uma das coisas lindas nessa narrativa de Gênesis é que já em Gênesis capítulo 13, Deus, o Pai, o Criador, já anuncia a redenção. Ele diz que haveria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Estamos falando aqui de um Cristo que vai simplesmente derrotar Satanás, a antiga serpente, lá na cruz. E chega inclusive a afirmar a palavra de Deus, que lá na cruz, o escrito de dívida que era contra nós foi riscado, de modo que não devemos mais nada, não porque tínhamos condições de pagar, mas porque Cristo, lá na cruz, por meio do seu sacrifício, entrega, morte e depois ressurreição, paga a nossa conta. E agora temos todo esse privilégio de experimentarmos esse caminho de intimidade com Deus, de podermos, na viração do dia, simbolicamente, estar nesse jardim da comunhão, de podermos experimentar, apesar da morte bater à nossa porta, a certeza de que há uma vida eterna em Cristo Jesus, de ter a convicção de que não somos mais estranhos, mas somos amigos de Deus, somos íntimos de Deus, somos filhos dele, e é ele quem nos chama assim. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que receberam a Jesus, que creram no seu nome, na sua mensagem, no seu Evangelho, Deus o Pai deu a essas pessoas o poder de se tornarem
filhas de Deus. Portanto, agora temos uma identidade, temos dignidade de filhos, de amigos, e agora podemos usufruir dessa intimidade. Eu não sei como que você está enfrentando esses últimos dias, eu particularmente parei para pensar e tenho ouvido muita gente, amigos, irmãos, pessoas com as quais eu convivo no meu dia a dia, e tenho visto muito medo no olhar das pessoas, um coração muito apertado, tem gente adoecendo, desenvolvendo transtornos emocionais em função desse momento de tanta instabilidade, de tantas dúvidas. Como dizia, há uma ameaça constante, parece que a morte está chegando cada dia mais perto do nosso bairro, da nossa casa, parece estar querendo entrar em nosso lar. E tudo isso provoca uma grande instabilidade emocional. Mas eu quero desafiar você, a partir desta quarta-feira, a andar conosco. Será uma jornada de 8 ou 9 encontros, em que cada quarta-feira vou estar trazendo um princípio desta oração do Pai Nosso, para que você compreenda que é possível, apesar das circunstâncias, termos a experiência de um coração seguro, de um coração que tem como pauta a fé, a esperança. Eu quero apenas iniciar esse momento, vamos ter uma série de mensagens para frente, pensando nessa perspectiva, dessa devolutiva, desse privilégio de um Deus por meio de Cristo Jesus, nos devolvendo essas bases que lá no Éden nós perdemos: jardim, eternidade, identidade, dignidade e intimidade. E o primeiro princípio que eu vou trabalhar com vocês na quarta-feira que vem é o princípio da devoção. Vou apenas iniciar hoje e desafiar você ao longo dos próximos 7 dias, gastar tempo com Deus em oração. A Bíblia diz assim: portanto, vós orareis. Olha que coisa extraordinária. O desejo de Deus é que você ore, a expectativa de Deus é que você ore. Lembre que agora há pouco, recorde disto, eu falei que Deus nos devolveu por meio de Cristo intimidade. E essa intimidade ela é construída pela oração. Ele diz: então, quando vocês orarem, portanto, quando vocês orarem, está aqui claro a intenção de Deus. Deus espera que você fale com Ele. Deus espera que você abra o seu coração, se quebrante, se derrame, se apresente a Ele em oração. A Bíblia diz que podemos pegar as nossas causas, nossas ansiedades, nossas angústias e apresentá-las todas ao Senhor. É o que a palavra diz. E a Bíblia deixa bem claro que Deus não somente tem interesse nisso, como Ele tem o prazer de te dar uma devolutiva. Deus é capaz de nos ouvir. Deus ouve as nossas orações. Por vezes temos a sensação de que não, mas Deus ouve as nossas orações. Inclusive, quando a gente olha para a Bíblia e vai perceber como que o tema oração é apresentado em toda a Escritura Sagrada, vamos perceber que é o pilar, é a base para toda a relação com Deus, é a oração. Quanto mais nós orarmos, quanto mais buscarmos a Deus em oração, mais iremos entender esse reino de Deus na nossa vida e mais iremos usufruir desses princípios que lá atrás foram perdidos e que foram devolvidos por Jesus a mim e a você. Deus está em busca de intimidade conosco. E a oração é a proposta de Deus para restabelecer a conexão perdida. A oração que eu e você devemos praticar no nosso cotidiano, ela resgata aquilo que ficou perdido no meio do caminho. Eu não vou entrar nos pormenores desse primeiro princípio, eu quero compartilhar sobre isso no próximo encontro nosso, na próxima quarta-feira. Mas queria desafiar você ao longo dessa semana, para que você gastasse tempo de oração. Não adianta nós sabermos de cor a oração do Pai Nosso. A Bíblia diz que Deus espera que você ore, portanto vós orareis. Deus está dizendo, eu tenho uma expectativa a seu respeito, e a minha expectativa é que você fale comigo, que você desenvolva uma relação comigo, que você possa se envolver comigo. Sabe o que isso traz como resultado? A gente se fortalece, a gente percebe, por exemplo, que nós não estamos sozinhos. É uma promessa de Deus, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos deixaria, é a promessa dEle, Ele não vai nos desamparar. Ele ainda diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz ainda que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Elevo os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro, diz o salmista.
Ele mesmo entende e traz para si mesmo uma resposta, diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz também, quando a gente coloca a nossa boca no pó, a gente encontra esperança. Quando a gente ora, a gente encontra esperança. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está aí os seus sentimentos, pensamentos, não sei como você está lidando com o fato de que temos perdido pessoas amadas, estamos ameaçados com esse vírus, estamos ameaçados com essa pandemia e com tudo que decorre da pandemia, as instabilidades no trabalho, na economia, nas relações. Eu não sei como está lidando com isto, mas eu quero dizer para você, você tem um pai. Você tem um pai que está desejoso em te ouvir. Você tem um pai que está desejoso em acolher você, em abraçar você. Então fale com ele. Temos falado com tanta gente, temos desabafado com tanta gente, temos procurado profissionais, amigos, conselheiros. Não é um erro, faça isto. Mas nós precisamos aprender a buscar em Deus a nossa resposta. Não podemos deixar Deus para a última parte da nossa busca. Quando tudo deu errado, aí alguém diz: olha, agora é só Deus. Bom, eu diria, comece por Ele. Não faça da busca ao Senhor uma última alternativa, mas seja a sua primeira, a primeira porta que você bata, porque ela se abre, Deus ouve as nossas orações. Enfrente os seus medos orando, enfrente suas angústias buscando a Deus, enfrente a dúvida do futuro do amanhã com boca no pó. A esperança está na oração, é quando nos conectamos com o Senhor, é quando nós nos lançamos diante de Deus em oração, a gente começa a experimentar um tempo novo para nós. Um Deus que está nos devolvendo a comunhão com Ele pela oração. Um Deus que nos devolve eternidade, intimidade, dignidade, intimidade por esse caminho da oração, porque oração é a conexão. E quando a gente se conecta com Deus, isso não tem como dar errado. É impossível, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que tem direção, propósito, é um Deus de respostas para nós. Mas talvez você diga: pastor, mas o que eu faço quanto às minhas angústias, dúvidas, inquietações? Eu estou orando, isso permanece. Eu diria, continue orando, continue buscando a Deus. Há um tempo e uma hora para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, a Bíblia diz, mas há tempo também de sorrir. Há tempo de prantearmos, há tempo de celebrarmos. Temos vivido um tempo de choro, de pranto, mas precisamos buscar a Deus, porque por mais que o choro dure uma noite inteira, a Bíblia diz, a alegria vem ao amanhecer. Eu quero desafiar você a buscar a Deus. Talvez você diga: pastor, eu já estou orando. Ore mais insistentemente, busque mais a Jesus, derrame-se diante dele com o coração quebrantado, ponha a sua boca no pó, acredite, o trono de Deus não está vazio. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. O Deus que você deve buscar em oração está assentado sobre um alto e sublime trono e te convida a chamá-lo de Pai. Te convida a se perceber diante dele como filho, como amigo, como íntimo. E você pode buscá-lo. Um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um Deus que começa todas as coisas e tudo se encerra nele. Um Deus que é o Deus da última palavra. Nada encerra até que Deus diga que encerrou. O ponto final é Ele quem dá. Enquanto Ele não deu o ponto final, o que temos na nossa história de vida é reticências. E Deus está escrevendo uma história linda. À medida em que nós andamos com Ele, em intimidade, em oração, tem uma história linda sendo escrita. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o feitor da nossa história. E nós precisamos não somente compreender isto, mas viver isto. Eu quero te convidar então a orar durante toda essa semana. Senhor, me ajude a me aconchegar nesse colo paterno do Senhor. Me ajude a te ver, sentir e experimentar o Senhor como meu Pai. Eu quero ter esse sentimento, mas também essa convicção de fé, que eu não estou sozinho. Ore ao Senhor e nos próximos encontros, pelo menos nos próximos 8 encontros, devemos mergulhar nessa palavra, na oração do Pai Nosso e entender cada um dos princípios. E o primeiro princípio que devemos trabalhar na semana que vem é o princípio da devoção. Estou aqui apenas introduzindo um pouco sobre esse assunto e vamos na semana que vem mergulhar nesse princípio da devoção. Está faltando muita coisa, é verdade. Na nossa geração, especialmente nos últimos meses, está faltando muita coisa. Está faltando dinheiro, emprego, está faltando paciência, compreensão. Tem uma lista enorme, mas eu diria,
está faltando Deus, está faltando fé, está faltando devoção. Ore, busca o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa resposta. Eu queria orar com você nesse instante. Já que estamos falando de oração, queria orar nesse instante. Mas antes disso, reforçar. Eu queria que você pudesse ler esse texto, meditar nesse texto e ao longo de toda a semana, todos os dias, você separe um tempo de valor, um tempo precioso e ore ao Senhor. Já está fazendo isto? Talvez seja essa a sua resposta. Pastor, já estou fazendo. Faça um pouco mais, amplie esse tempo, dedique mais tempo em oração, busque ao Senhor. Não é tempo desperdiçado, não é tempo perdido, tempo que gastamos com o nosso Pai. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais iremos ter esperança, força e fé para enfrentar o que temos que enfrentar. Um Deus está dizendo para você, erga sua cabeça, levante sua cabeça, você tem dignidade, você é meu filho, eu te chamo de meu filho, te convido a me chamar de pai e temos uma relação de amor. Eu vou dizer uma coisa muito claramente, você e eu que somos pais, temos aqui muitos pais assistindo esta ministração, nós seríamos incapazes de desprezar um filho nosso, de jeito algum. Imagine Deus na sua perfeição, jamais nos desprezaria. Ele é Deus e Ele deseja que você o busque na condição não somente de Deus, mas sobretudo um Deus que diz, eu sou seu pai. Não somos órfãos nessa geração, não fomos e não seremos órfãos em nenhuma outra geração. Ele é um Deus que se mostra como nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos bendizer o Senhor pelo privilégio da Tua palavra. Apesar de termos no passado, olhando para a história dos nossos pais, Adão, Eva, temos perdido tanta coisa, o Teu amor nos alcançou. Ao longo de gerações, o Senhor se manifestou e foi se revelando em amor. E esse amor chega até a minha vida, até a vida dos meus irmãos, dos meus amigos. O Senhor tem nos alcançado por esse extraordinário amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu acesso à Tua presença. Não somos órfãos, temos um Pai, e um Pai celestial, perfeito em amor. Um Pai que está conosco, que diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que nos convida a nos aquietar diante dEle e saber que Ele é Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu apresento, Pai, cada pessoa está assistindo esse culto, essa celebração ao Senhor. Especialmente, Pai, esse tempo estamos vivendo um luto atrás do outro em nossa cidade. Estamos tão vulneráveis, estamos tão apavorados, há tanto medo pairando, ó Deus, nas ruas da nossa cidade. As pessoas estão apavoradas. Senhor, queremos o Teu abraço, meu Deus. Queremos o Teu afago, queremos a Tua presença, queremos, ó Deus, a Tua companhia, queremos que o Senhor derrame sobre nós a Tua presença de tal modo que todo o medo possa recuar e apesar de estarmos lidando com uma realidade de tanta vulnerabilidade, nosso coração possa ter como pauta a certeza de que nada foge ao controle do Senhor. Tu és Deus, um Deus perfeito e que sabe de todas as coisas. Nos rendemos a Ti, Senhor, nos entregamos ao Senhor e pedimos, Pai, que nos próximos encontros o Senhor possa falar ainda mais e profundamente ao nosso coração. Queremos entender como nos relacionar com o Senhor como nosso Pai, o Pai que é nosso, não é meu, não é do outro apenas, mas é nosso e que é um Pai celestial e que nos ama profundamente. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos assim, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando essa celebração e eu quero só aqui dar um esclarecimento. Nós estaremos, na verdade, comunicando algo no próximo domingo. Nós estaremos realizando a Ceia do Senhor, nosso grande memorial, onde a gente para observar esse tempo tão precioso e nos remetemos ao passado, à origem de tudo, ao Calvário, à cruz, à morte, também à ressurreição de Jesus. Então você faz parte da igreja e quiser estar conosco, iremos celebrar a ceia ao final do nosso culto, às 19 horas, domingo próximo à noite, às 19 horas, estamos celebrando aqui presencialmente para quem estiver aqui, mas você pode também participar mesmo por vias virtuais. Qual a orientação? Você pode e deve estar em oração ao longo da semana se consagrando ao Senhor, e você pode separar o pão, o cálice, e a gente vai estar celebrando simultaneamente. Enquanto celebramos aqui na igreja, você vai estar podendo fazer isso também na sua casa, porque entendemos a ceia como memorial,
como olhar para o passado e recordar. Entendemos exatamente assim, a ceia como um memorial. Então, você pode fazer isso na sua casa, você está impedido de estar conosco aqui presencialmente, talvez você que é idoso, tem alguma comorbidade, ou é criança, numa faixa etária que você não pode vir aqui ainda, mas já foi batizado e você quer participar, bom, você pode participar da ceia por esse caminho, estando presente aqui, ou você que está impedido de estar presente no domingo à noite, aí na sua casa, enquanto celebraremos a ceia, você poderá fazer o mesmo aí na sua casa, participando conosco desta comunhão. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te dê uma semana rica na presença dEle e até o nosso próximo encontro, domingo pela manhã às 10 da manhã e domingo à noite às 19 horas. Lembrando que domingo de manhã a transmissão é online, mas não temos nenhuma celebração presencial. Domingo à noite, aí sim, celebração presencial e simultaneamente estará sendo transmitido ao vivo para a sua casa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!